Convidado de hoje do Café com a Polícia é o Vieira Mackey. Ele é policial penal no estado do Rio de Janeiro e professor também de Direito Penal e Processual Penal. Tem muita história massa para contar de cadeia e da sua vida, você não pode perder essa conversa. Serve seu café e curte esse papo que tá legal demais. Fala galera, seja bem-vindo a mais um Café com a Polícia. Hoje vamos falar com o policial penal do Rio de Janeiro, Vieira Mackey. Tem muita história para contar, bastante experiência na área, mas antes, um recado especial para você que deseja ser policial um dia, vai passar por um concurso público, não sabe como começar a estudar? Você precisa conhecer o método Seja Aprovado clicando no link na descrição do vídeo. O método Seja Aprovado vai ajudar você a criar um plano de estudos eficaz para conseguir a aprovação no concurso que você deseja. Então, vai lá, clica no link da descrição do vídeo e adquira já o método Seja Aprovado com desconto para o amigo do Café com a Polícia, usando o cupom de desconto Café com a Polícia. Cupom de desconto Café com a Polícia, adquira o método Seja Aprovado. Vai lá, meu amigo, não perde tempo. Agora vamos falar com o Vieira, policial penal no Rio de Janeiro. Beleza, meu irmão? Beleza, meu amigo. Obrigado pela presença aqui no Café com a Polícia. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui e poder conversar um pouco sobre polícia, sobre estudo, formação acadêmica. Show de bola. Todos esses assuntos aí, com um podcast fora do Rio de Janeiro, né? É verdade. O que mais me motivou de estar aqui conversando com vocês é a possibilidade de também estar falando para um outro estado, né? Falando da nossa realidade aqui da Polícia Penal do Rio de Janeiro, né? E da polícia em geral do Rio de Janeiro. Então eu que agradeço, muito obrigado. Show, cara. Obrigado por vir. Com certeza tem muita gente de fora do estado. Se você é de fora do estado, comenta de onde você é aqui embaixo. Tem muita gente de fora aqui do Rio de Janeiro que assiste a gente. É porque eu sempre procuro fazer um mix, né? Falar um pouco pro pessoal de São Paulo, eu fui para Brasília, Paraná, Santa Catarina, Rio. Então com certeza o nosso público é do Brasil todo aí. Sim, é uma iniciativa bacana, né? Passar em todos os estados e trazer um pouquinho da realidade de cada um, né? E a união é o que vai fazer a força, né? É falar um pouquinho de polícia penal, um pouquinho de cadeia, que eu acho o trabalho de vocês talvez o mais sensível no quesito do vagabundo, do preso, marcar rosto, né? Porque principalmente o policial penal, que é um plantonista, tá todo dia ali na lida com o cara e às vezes tem que dizer não porque não dá pra fazer tudo que o cara pede. Às vezes o vagabundo pode ficar com raiva, pode ficar puto, enfim. Acredito que é a profissão que mais tem esse risco de marcar nome, marcar rosto, né? Não sei se você compartilha da mesma opinião. É porque você acaba tirando a pena junto com o cara, né? O cara que é plantonista, eu conheço gente que está na mesma unidade prisional há 15 anos, né? O cara está ali 24, trabalhando 24 horas e folgando 72 horas. Ele está lá há 15 anos, né? Eu sou policial penal há 15 anos, né? E quando eu cheguei, o cara já estava lá há 5 anos, por exemplo. Então hoje o cara está na mesma unidade há 20 anos. E numa unidade fechada que tem um preso que tem uma sentença de 30 anos. E esse cara está ali convivendo com ele há 20 anos. Ele conhece ele muito bem, né? E é muito mais fácil 2.000 presos gravarem o rosto de 6, 7, 8 policiais penais, né? Do que o policial penal decorar o rosto de todos os presos que estão ali, que ele vê no confere todo dia. Eu até falo assim com meus alunos, sou professor também, né? Professor universitário, professor de cursos preparatórios. Eu falo sempre o seguinte: agora com a pandemia aumentou a quantidade de aulas online, né? E eu falo com os alunos o seguinte: pô, abre o vídeo, por favor, abre o vídeo, porque amanhã vai passar por mim na rua, vai me cumprimentar, vai me chamar pelo meu nome de guerra, que é Vieira, né? Na verdade eu sou Vieira já há muitos anos, não sei nem mais qual é meu nome, meu prenome, né? Que ninguém me chama mais pelo meu prenome, porque é no trabalho e são os alunos, né? Então é só Vieira. A minha mulher me chama de Vieira, né? Me conheceu no trabalho, me chama de Vieira. Todo mundo me chama de Vieira. Eu nem lembro mais qual é meu prenome. Então eu falo com os alunos o seguinte: pô, vai falar comigo na rua, só me chama de Vieira quem é meu aluno
colega de trabalho ou foi meu preso, né? E aí pode ter até posso até ter uma reação desagradável, né? Porque eu não sei quem é. Né? Imagina, o cara ouvia, foi meu aluno e eu boto arma na cara, boto deitado no chão. Ele tá me chamando de Vieira, quem é você? Imagina só que desagradável. Então eu falo, pô, abre aí a câmera pra eu saber quem é, né? Senão você passa a dar aula pro cara um mês e você não sabe quem é, né? Se tu dá aula e tu não vê o rosto dos alunos. Tá a aula, eu para dar aula eu prefiro presencial, né? Sim. É minha predileção. Porque o online é solitário, né? Você tá ali de frente pro computador, dentro do teu estúdio ali, do teu quarto, seja lá onde for. E a aula ela é até mais rápida, né? Porque não tem aquela interação com o aluno. Então eu prefiro presencial, que é muito melhor. E aí o problema é esse: o aluno vai lembrar de você não vai lembrar do aluno, o preso vai lembrar de você e você não vai lembrar do preso, né? Esse processo é mais difícil de acontecer se você trabalha numa unidade de regime fechado. O cara vai ficar muitos anos lá, talvez você nem encontre com ele na rua. Mas já aconteceu comigo, já encontrei pessoas na rua, ex-presos. Eu fui também durante um tempo diretor da divisão de monitoração eletrônica de presos com tornozeleira. Então eu vi o cara lá, né, instalando a tornozeleira. No dia seguinte ele estava passando na minha rua, né, com a tornozeleira, né? Isso aconteceu mais de uma vez. Já fui almoçar num restaurante, olhei para a mesa do lado, o cara com a tornozeleira, né? É lógico que eu não botei arma na cara dele. Sim. Porque o preso que utiliza a tornozeleira, ele já está ali a um passo, né? Já entende-se que ele está ressocializando, se já está trabalhando, já está num regime aberto. Então, se ele me reconhecer, provavelmente ele vai falar comigo, vai me cumprimentar. Senão, ele vai seguir ali a vida dele normal, vai continuar almoçando, eu também na minha, de boa, sem problema nenhum. Então, já aconteceu várias vezes, né? Já aconteceu de preso vir falar contigo? Assim, já, várias vezes, principalmente monitorado. Como é que é o approach, assim? Não, e quando ele vem falar com você, você já vê que ele não tá ali para te fazer mal, né? Ele não vai te cobrar uma parada passada. Você já sabe, né? Então você responde ele na boa, né? Vocês não são amigos, mas é como se você encontrasse uma pessoa que você já teve um contato prévio, né? Você vai responder ele, não vou esticar a mão para ele, se eu souber que ele é preso, não vou esticar a mão para ele. Se ele esticar a mão para mim, eu vou cumprimentá-lo, né? Mas inicialmente eu não vou estender a mão para ele. Não é nenhum tipo, não é nem preconceito meu, do policial, né? Mas sim porque eu não sei qual vai ser a reação dele se eu esticar a mão para ele, né? Isso, né? Eu estico a mão para ele, ele não aperta a minha mão, vai ficar feio pra caramba, né? Então, agora, se ele esticar a mão para mim, é que ele está disposto a me cumprimentar e eu não... E acontece o cara vir cumprimentar? Acontece. Na maioria das vezes, o cara vem mesmo para te cumprimentar, para falar com você. De repente ele teve uma passagem boa com você. Pode ser, né? Você fez algo de bom para ele dentro do cárcere ou lá na tornozeleira, quando trabalhava lá. Não necessariamente o cara tem ali um recalque contigo, né? Se ele já veio falar com você é porque ele teve uma experiência boa contigo e quer te cumprimentar, quer até demonstrar, falar, tô aqui, tô bem, saí do crime, tô trabalhando, várias vezes. Esses dias, inclusive, eu saí do prédio da Central, falou comigo, né? Falou comigo e ainda me chamou de professor, porque eu nem sabia, mas ele me segue no Instagram. Porra! Ele falou, sou meu professor. Tem vários ex-presos que tem. O meu professor, ele me cumprimentou, apertou minha mão. Aí depois que eu me familiarizei, me chamou de professor, ele deve estar no meu Instagram. Aí procurei lá, achei, né? Achei, de fato, tá lá, né? O meu Instagram é público, né? Então você não tem o controle, né, de quem você aceita ou não, né? E aí todo mundo que bota lá para seguir, seguiu, né? Quando é público é assim. Então várias vezes já aconteceu. Já ficou ressabiado? Também já fiquei, né? Já fiquei preocupado, assim, temeroso, será que vai vir falar comigo, não vai, né? Já fiquei várias vezes. Já encontrei
pessoas que eu mesmo prendi, já encontrei, e aí ficou me olhando, né? Talvez não lembrava quem era eu, mas achou conhecido. Eu inicialmente também não lembrei, mas depois eu falei, pô, acho que aquela pessoa assim, sensata que eu prendi e tal. Então já aconteceu também, né? Já aconteceu também. E é muito mais fácil que eles lembrem, né? Muito mais fácil que eles lembrem. Você falou do negócio de falar não, né? Porque pode encontrar alguém que você falou não, que é inevitável. Há 16 anos atrás, né? Um pouco mais de 15, é que eu completo 15 de janeiro, 15 anos de policial penal. Então lá no meu curso de formação, que eu fiz junto com o Thiago, que foi seu entrevistado aqui também, nós sentávamos lado a lado, inclusive, era da mesma sala. Lá no nosso curso de formação, quando ele assistir, ele vai lembrar disso. A gente teve um instrutor que o instrutor falava assim, você tem que ser o guarda do não. Tudo que te pedir, não. Bota uma placa escrito não. E depois a gente foi ver isso na prática, né? Porque se você já fala assim, o preso te pede o dia inteiro. Né? E eu até entendo isso, que o cara tá preso, né? E ele tá preso, ele tem anseios, ele quer as coisas, ele quer um remédio, ele quer resolver um pouco do que ele consegue ter ali dentro da cadeia, só que ele não consegue sair, ele não consegue ir lá na enfermaria pedir para aferir a pressão, ele não consegue pedir um remédio, né? Ele tá preso. E você é o elo entre essa área técnica. O policial penal atua dentro da unidade prisional também como esse elo. O elo entre o preso e a área técnica, serviço social, serviço de saúde, serviço de enfermagem. E ele te pede o dia inteiro. Porque ele quer ir ver o remédio, ele quer pedir para ver a pressão, ele quer ver o negócio com a social. Então ele te pede o dia inteiro. Se tu chega já demonstrando que você está disposto a ajudar ele, já falando sim, ele vai te pedir todo dia, o tempo inteiro. Então, inicialmente, o instrutor falou assim, não, seja o guarda do não. Pendura uma placa e escreve não. Porque aí, com o tempo, você vai falando um sim, fala 10 nãos e um sim, né? Para você, porque senão você acaba virando... Imagina. O empregado do preso. 1000 presos toda hora. E eles pedem muito, pedem. O preso pede muito. Ele pede tudo que tu imaginar, ele pede. Qual a né? maior demanda dos presos que eles pedem? O preso pede muito, se não for visita, né? Assim, quando é dia de visita, eles ficam toda hora que já entrou minha visita. Eles pedem muito remédio, né? Remédio, atendimento do médico, atendimento da enfermaria, acho que eles mais pedem. Pra quê? Porque estão doentes ou remédio pra dar uma acalmada? Por exemplo, o preso tem pra dormir, essas coisas. Problema de pressão, aí ele precisa do remédio de pressão. O preso tem muita doença de pele, aí ele quer remédio para doença de pele, pomada, remédios em geral, né? Assim, o remédio controlado, o enfermeiro já tem ali uma programação para liberar para ele diariamente, não libera tudo, né? Libera periodicamente conforme a dosagem que ele tem que tomar, né? E aí, eu nem sei, na verdade, nem sei se hoje ainda é assim, ou se libera já tudo, ou se libera de acordo com a dosagem diária. Porque, na verdade, eu não vivo mais a rotina de unidade prisional há 11 anos. Eu saí minha última lotação em unidade prisional foi em 2011, quando eu saí da penitenciária Gabriel Castilho, que é chamada de Bangu 3B. Né? Ela abriga os presos de alta periculosidade e liderança de uma facção criminosa aqui bem conhecida do Rio de Janeiro. Né? Eles ficam todos nessa unidade. O cara é liderança, ele vai para essa unidade, né? De acordo com a hierarquia lá na facção, ele vai para essa unidade. E principalmente numa galeria específica, que é a galeria B7 dessa unidade. Se o cara tá na B7 é porque ele é dono de uma favela tal, ele é liderança de expressão, né? Então eu trabalhei de 2009 a 2011 nessa unidade. Entrei em 2008, né? Janeiro de 2008. Aí fui lotado em Volta Redonda, uma unidade prisional em Volta Redonda. Trabalhei no serviço de escolta de presos em Volta Redonda, né? no SOI em Volta Redonda. E vim para conseguir uma troca, né? Um colega, eu estava desesperado já para vir para Bangu, morava aqui, né? E todo o plantão tinha que ir para Volta Redonda.
E aí consegui uma troca com um colega que foi morar em Volta Redonda por acaso, né? Caiu no meu colo, eu falei, não quero nem saber para onde é, eu sei que eu vou, né? E aí eu fui lá para essa unidade, tenho muito orgulho de ter trabalhado lá, porque hoje é uma experiência que me faz, eu tiro muito proveito dessa experiência, de ter trabalhado lá. Hoje de manhã eu estive lá, por exemplo, então conheço bem a unidade. Hoje nós fomos cumprir lá, em apoio ao Ministério Público, mandado de prisão e busca e apreensão de um determinado preso lá, em apoio ao MP. Estava acontecendo uma operação na rua. Quero chegar ainda nesse no assunto atual, né, de onde você está trabalhando, né, que a gente conversou um pouquinho aqui já em off. Mas voltando um pouquinho ali para tua rotina mesmo de cadeia, de plantão. Você falou que pedem muito remédio. Qual a coisa mais inusitada que você já viu preso pedir, cara? Diferente, pedem coisa que, tipo, absurda, assim? Você já viu algum preso pedir? Não, ele não pede nada do que aquela rotina ali. Ele sabe que não tem, né? Então, inusitado, não me lembro, assim, de... Eu lembro que eu tive um problema com um preso que ele queria um papelão. E aí eu falei que não ia dar o papelão, aí ele falou que ele falou que eu tava com muita marra, que ele queria ver quando os cadeados se abrissem, né? Ele tava me ameaçando, né? E aí eu ri da cara dele, falei umas besteiras lá pra ele lá, ele inflamou mais, né? Porque eu tinha recebido esse preso quando ele veio preso, né? Era um preso famoso, mas não famoso por ser brabo, mas sim famoso porque ele saiu na televisão, né? Ele furtava as casas, ele subia pelas varandas. Aí chamavam ele de Homem-Aranha. E aí eu recebi ele lá no dia. E no dia que ele chegou preso, eu recebi lá ele apavorado, chorando. Aí quando ele falou, cara, vê quando os cadeados se abrirem, eu falei, tu vai fazer o quê, cara? Tu chegou aqui chorando na cadeia? Quem tu é? Tu chegou aqui chorando, né? Tu não é ninguém. Eu devia ter ido para a delegacia, lógico, devia ter feito uma ocorrência, mas falei, não quis representar contra ele. Assim, não achei nem que fosse verdade. O cara chegou chorando na cadeia, tinha expressão nenhuma, não tinha... Se fosse outro preso, talvez eu teria feito ali um resguardo, né? Teria ido para a delegacia, feito uma ocorrência de ameaça, né? Até porque se fosse um outro preso daquela unidade ali, talvez ele tentasse realmente alguma coisa na rua, né? Porque o perigo dessa unidade é a força que eles têm na rua, né? É a força que eles são liderança, eles dão uma ordem e um comparsa deles na rua vem de fato e te mata, né? Então eu não acreditei que fosse possível, né? E por causa de um papelão, ele pediu um pedaço de papelão e eu falei que não ia dar, né? E por quê? Porque você é mau? Não, porque o papelão, eles pintam, eles transformam o papelão num negócio cilíndrico, eles pintam da cor da grade e ele posiciona esse papelão na posição da grade que eles já cortaram, né? Para esperar o momento de fugir. Então, quanto menos papelão você liberar para eles, né, melhor. E também eles fazem uns buracos na parede, tampam às vezes com papelão, pintam por cima, né, para te tapear e ali eles escondem as coisas dentro desses buracos que são chamados de cafofo. Né? Telefone celular, droga, tudo que é ilícito, que não pode dentro da unidade prisional, eles escondem nesses buracos. Então o papelão tem várias utilidades para eles, então a gente na época evitava entregar um tipo de alimentação para eles que tivesse papelão, a gente tirava tudo, não deixava o papelão entrar. E aí nessa ocasião ele me pediu o papelão e gerou uma briga enorme dentro da galeria entre mim e ele, né? Por conta do papelão, mas coisas inusitadas. O Homem-Aranha não tinha moral. Não tinha. Chegou com a camisa do Botafogo ainda. Pô, tem um botafoguense aqui na... Mas eu sou também, chegou com a camisa do Botafogo. Pô, mas aí prenderam... Chorão. Prenderam um quarto da torcida do Botafogo. Eu costumo falar isso. Né? Eu só conheço 6 botafoguenses. No mundo, só existe 6. Eu não sei porque uma pessoa vira Botafogo, cara. Qual a história que o Botafogo tem? A maior história do Botafogo. Revelou o Garrincha, só isso. Não tem história, o clube não tem história.
Enfim, botafoguense, você fica puto. Comenta aqui embaixo, pode xingar, tá liberado. Vai xingar, se alguém estiver vendo, né? Mas é guerra, tá, pessoal? Não deixa de seguir lá meu perfil, não só porque eu sou Flamengo, não. Pelo amor de Deus. E aí você saiu dessa unidade, você disse que foi a última unidade que você trabalhou, foi a unidade onde tinha o pessoal mais de comando de Isso, foi Gabriel Castilho, né? Saí de lá em 2011. Como é que é uma unidade dessa, cara? A questão de segurança é reforçada, como é que é? Essa unidade específica, no aspecto de segurança, ela é uma das melhores que tem, né? Porque existem muitas barreiras para que o preso consiga uma fuga, por exemplo. Né? Ele é feito de concreto revestido por chapa de aço e concreto de novo, né? Como se no meio de dois concretos tivesse uma chapa de aço. Então ele não consegue cavar, ele não consegue fazer um buraco e sair na área externa da unidade prisional. Ali são vários fatores em que ele tem que vencer esses obstáculos para conseguir uma fuga. Né? Ali ele tem que sair do cubículo dele, torcer para que a câmera não veja, ele tem que serrar a grade do solário, sair no solário e torcer para que o policial penal que está no passadiço não veja, ele tem que pular para a área externa e torcer para que o policial penal do muro não veja, pular o muro, que é um muro de 6 metros, né? Com concertina em cima, né? Que são aqueles arames com gilete, né? Ele tem que pular esse muro, vencer essa concertina e cair dentro do complexo. Torcer para não estar passando nenhum policial penal de carro, ninguém passando dentro do complexo onde tem 20 e poucas unidades prisionais, né? Missão impossível. Missão impossível. É muito difícil o cara conseguir fugir ali. E aí é bom para o policial penal porque ele tem menos risco de ter uma fuga no plantão, né? Mas é uma cadeia que tem um perigo por conta dos seus ocupantes, né? O cara consegue, ele com uma ordem, ele te pega na saída do plantão. Como é que é o preso-chefe, o comportamento dele na cadeia? O preso que é uma liderança, ele não te arruma tanto problema. Ele não quer bater de frente com você. É lógico que dessa facção específica, eles são mais questionadores. Eles não aceitam assim a tua ordem só porque tu quis dar a ordem. Tem que ter um fundamento, né? Eles te questionam, mas por que tem que fazer isso? Por que isso? Por que é dessa forma? Te questionam, né? Eles são mais questionadores, mas é uma característica dessa facção específica. Né? Quem conhece lá o Gabriel Castilho, o Bangu 3, sabe qual é a facção que eu estou falando. Né? Eles são mais questionadores. Né? Mas, por outro lado, eles também não entram numa briga... Por papelão. Por papelão, exatamente. Nunca tive um problema com nenhum deles por conta de papelão. Né? Eu lembro até que eu tive um problema com um preso de muita expressão, não vou falar o nome, até para não dar moral para ele. Eu tive um preso por causa de visita. O preso que já estava no pátio falou que a visita dele já estava no pátio, só que não tinha caído ainda para mim a ficha dela, então eu não podia tirar ele, a ficha não tinha caído. Sim. E ele discutindo comigo, não, ela já tá lá. Eu falei, cara, teu cartão não veio, não vou te tirar, não vou. E ele debatendo comigo, a discussão ficou feia, né? Ao ponto de eu falar assim, pô, cara, eu sabia que ela estava no pátio, só que eu não ia tirar ele porque o cartão dele não chegou, né? Não ia tirar ele, mas eu sabia que ela estava lá. Até porque você acaba conhecendo quem é a visita de quem, né? Você conhece o preso pelo nome, pelo vulgo, conhece a visita dele, conhece os filhos, né? É aquele que eu te falei, o cara passa 15 anos lá dentro, 20 anos lá dentro. Você falou, o cartão é o quê? O cartão é uma identificação dela que você, policial penal que está trabalhando dentro da unidade, você recebe para saber que ela já entrou, que você tem que tirar o preso. E você não tinha recebido esse cartão? Eu não tinha recebido esse cartão. Agora entendi. É uma praxe ali administrativa. E aí eu fui na portaria da unidade para ver, né, o que tinha acontecido. Eu tinha certeza que ela estava no pátio, porque eu fui lá, eu vi. Né?
Só que eu não ia tirar ele porque o cartão dele não tinha chegado. Né? Uhum. E aí eu fui lá ver, né? Aí eu olhei o livro de entrada, o nome dela estava no livro de entrada, só que o cartão dela estava entre umas folhas do livro. Alguém deu um mole lá e o cartão não seguiu como deveria ter seguido, né? Eu peguei o cartão, entrei, aí tirei ele. Tirei ele e falei assim, ó, eu fui lá na frente, o cartão da tua esposa estava caído lá, não veio para cá, só por isso que eu tô te tirando agora e tal. Aí ele, não, beleza, tal. Aí ele foi lá para a visita dele. Quando voltou, eu nem esperava essa reação dele. Quando voltou, ele se desculpou. Olha só. Quando ele voltou, ele pegou e falou, ele pediu desculpa, falou, pô, você vê, me desculpa aí, a forma que eu falei com o senhor, não queria desrespeitar o senhor, mas estava nervoso, sabe como é que é, a visita, a gente fica nervoso, a gente está doido para ver a família e tal. E eu nem esperava essa reação dele, porque a nossa discussão foi um pouco mais quente, né? E nada ao ponto de gerar uma falta disciplinar e eu ter que botar ele no isolamento. Foi debate normal ali do dia, só que um pouco mais quente, né? E aí eu nem esperava a reação dele por conta disso, né? Por ele ser um preso de expressão, né? Mas ele reconheceu que eu estava fazendo o meu trabalho, que eu não ia tirar ele sem o cartão, né? Que eu que ele não ia me levar no papo, né? Ele percebeu e reconheceu inclusive a iniciativa de eu ir lá, porque eu não precisava ter ido lá também, né? Eu fui lá porque eu sabia que ela estava no pátio, até como justiça, né? Eu sabia que ela estava no pátio. Pessoal, é justo. É justo, né? E ele já tinha até desistido de sair. Né? Talvez ele ia ficar até com uma raiva, né? Se ele não... ele tinha já aceitado que não ia sair, porque já tinha acabado o horário de entrada, né? Quando acabou o horário de entrada, eu falei, pô, esse cartão não vai chegar, eu vou ter que ir lá ver, né? Aí por isso que eu fui lá ver, uma que eu sabia que ela estava lá, e eu falei, pô, acabou, não vai entrar mais ninguém, não está entrando mais ninguém, acabou, já deu o horário, esse cartão já tinha que ter chegado. E aí eu fui lá ver por conta disso. Então, por conta disso tudo, ele reconheceu, se desculpou, né? Pela forma assim mais quente, né, que ele falou, e vida que segue. O chefe é assim, né? Ele só vai brigar, só vai entrar numa briga, um embate ali com você, se for algo realmente que vale a pena, né? Sim. Pelo menos comigo foi assim. Pelo menos comigo eu sempre tive um respeito muito grande lá naquela unidade, né? Também nunca fui de fazer, de respeitar a condição do preso. Sim. Né? Trabalhei sempre dentro da legalidade, pode, não pode, não vai poder nunca. Né? E sempre fui respeitado naquela unidade. Isso até me dá muito orgulho, a possibilidade de entrar como hoje entrei lá. Entrei, alguns me reconhecem da época que eu trabalhei lá, né? Uns falam até, não, esse funcionário trabalhou aqui. Acho que já estavam lá desde a época. Você trabalhou aqui. Agora ele é de outro negócio. Então, você passa e ouve, né? Eles falarem. E outros te cumprimentam, né? Então, ali, nesse local, nunca teve realmente um problema do cara te ameaçar seriamente? Não, me ameaçar não. Só esse do papelão. Só esse do papelão, do papelão. Mas você já sabe de alguma história que aconteceu de algum policial penal ser pego na rua por ordem de dentro do presídio? Já, por exemplo, lá nós tínhamos um diretor lá dessa unidade que ele foi morto na Avenida Brasil. Caraca. Não sei nem qual foi a quantidade de tiros, mas foram muitos tiros. Né? Foi uma execução, né? Foi uma execução. Foi o Tenente Coronel Lourenço. Ele era o diretor da unidade na época em que foi morto. Atribuíram à facção. Atribuíram a morte dele à facção. Sabe o motivo, a motivação exatamente? Ele era linha dura, né? Ele era muito linha dura, então atribuem à facção e a esse motivo, né? A atuação dele dentro da unidade prisional, dentro dessa unidade prisional em específico. Sim, em outros casos também, né? Mais recentemente teve o caso também saiu no jornal, né? Tudo que eu falo aqui é porque saiu no jornal, né? Show, nada sigiloso. Nada sigiloso. Também saiu no jornal, foi o Araújo, era chefe de turma de uma das turmas dessa unidade.
Eu cheguei a trabalhar com ele, mas na época que ele morreu eu não estava mais lá, né? Mas eu cheguei a trabalhar com ele lá. Então ele foi morto na porta de casa, também atribuíram a facção. Conheço outros diversos que foram ameaçados, né? Como é que foi esse que tu falou agora, que saiu no jornal? Assim, eu não lembro como que foi a dinâmica. Ele saiu para trabalhar, ele iria assumir o plantão naquele dia, e aí veio um carro e fuzilou ele. A foto do jornal, inclusive, é a foto do carro dele, com ele lá dentro, já morto, né? Como é que fica a cabeça de vocês, como você, pessoalmente como policial penal, quando você vê uma situação dessa? Um colega sendo executado a mando de uma facção do local onde você trabalha, né? Lógico que a gente fica muito triste, dá um sentimento de querer vingança, né? Você quer sair à rua, que você quer matar todo mundo que é daquela facção. Mas essa atitude, essa raiva, né? Ela acaba que vai ser inócua se não tiver um posicionamento do Estado. Entendi. O Estado, ele sim é o soberano, ele que tem que pegar e falar assim, vou proteger meus policiais. Vamos fazer isso, isso e isso. Né? Não adianta morrer um policial penal e ter banho de sol. Foi a facção que fez, foi a facção que mandou matar. E aí na cadeia você vai ver, tá tendo banho de sol. Tudo normal. É um exemplo, né? Sim. Tô dando. Não que isso aconteça, mas é um exemplo. Então o Estado ele tem que ser firme, né? Tem que ser firme. Ele tem que ser firme. Porque, por exemplo, aí eles sabem, se a gente fizer isso, aqui dentro da cadeia, todo mundo da facção tá ferrado. Exatamente. A nossa vida vai ficar mais difícil aqui dentro. Exatamente. Já é difícil, né? Exatamente. Vai ficar mais ainda. E aí, assim, se não houver essa resposta estatal, né? Eu não quero que saia matando, só endureça, né? Endurece e dificulta um pouco mais para que eles pelo menos saibam que, se a gente fizer isso, a gente vai sofrer um reflexo assim assado, né? Até porque, né, a gente fala muito em ressocialização, não está escrito em lugar nenhum que a ressocialização ela não passa por um castigo, né? Está incluso na palavra ressocialização o castigo. Né? O cara ele tem que se conscientizar. Se ele não se conscientizar, ele tem que ser castigado até aprender. Né? Nossos pais faziam isso. Seja com castigo. Né? Eu lembro que eu preferia que minha mãe me batesse do que me deixar sem jogar bola. Né? Foda. Sem Verdade. Minha mãe era braba pra caramba. Ela falava... Na segunda vez que ela falasse, pra me chamar a atenção, já era 30 dias sem jogar bola. Puta merda. O castigo dela não era menor, nunca foi menor que 30 dias. Sempre foi ela 30 dias. Não era 29 dias, não. Era 30 dias. Eram 30 dias. Eu ficava contando, falei, cara, será que ela vai me tirar do castigo agora com 29? Será que ela vai ficar com pena? 30 dias. No mínimo 30 dias. E aquilo ali, se eu aprendi alguma coisa, foi por conta desses castigos, né? Não foi por conta das pancadas que eu tomei, né? Da palmada que eu levei muitas vezes, inclusive, porque eu aprontava bastante dentro de casa, né? Te fez andar na linha. Então eu entendo a ressocialização também como um processo de ensinamento e disciplina, né? Você tem que aplicar, você tem que atuar junto com o ensinamento a disciplina, né? É possível ressocializar um cara faccionado, um cara que já está ali na facção? Isso é um tabu sinistro, né? Isso aí é complicado. Eu vou te dar meu ponto de vista. Eu acredito na ressocialização. Por quê? Porque eu tenho que acreditar. Porque a gente não tem pena de morte e a gente não tem prisão perpétua. Então, esse cara vai sair. Na hora ele vai sair. Se praticou o crime antes de 23 de janeiro de 2020, ele vai sair com 30 anos. Mesmo que ele pegue 200, né? 30 anos ele está fora da cadeia. Se ele praticou depois de 23 de janeiro por causa do pacote anticrime, 40, né? Majorou para 40 anos o tempo de cumprimento de pena em regime fechado. Então ele vai sair. Pega um garoto desse aí que praticou um crime com 18 anos, né? Ele vai sair com 58 anos.
Ele vai sair. máximo. No máximo. Se depender da pena que ele pegou, né? Eu estou supondo que ele matou 15 pessoas e pegou 300 anos, né? Sim. Ele vai, com 58 anos ele vai sair. Então eu tenho que acreditar nisso. E eu tenho que fazer por onde isso acontecer, porque eu não quero que esse cara saia Mas entrou, né? Vamos falar a real. O cara com 18 anos e o cara com 58 é outra pessoa. Sim, é outra pessoa. Um jovem, ele é mais irresponsável, um jovem, até a questão hormonal é diferente, Sim. Ele tem mais ânsia de fazer, de descobrir, de viver. O cara passa, sei lá, vamos supor 30, vai que seja 48 anos, 30 anos preso, já dá aquela... Já amadurece. Tira aquele ímpeto dele, pá. Ele já sai um senhor. Sim. Ele não sai com aquele ímpeto de sair fazendo, mas agora vamos supor Aí eu acho que o tempo em si acaba ressocializando ele automaticamente, né? Tanto tempo lá dentro. Agora vamos supor um caso que o cara pegou, sei lá, ficou 5, 10 anos, no máximo. Que acontece. Ou às vezes o cara pegou uma preventiva, ficou 1, 2 anos e foi solto. Esse aí é mais difícil ressocializar. É mais difícil. Mas nós, enquanto profissionais ressocializadores, a gente tem que acreditar nisso. Não adianta ficar na utopia que ele vai sair melhor porque está lá dentro, só porque está lá dentro, né? Só porque ficou preso. Não vai ficar, né? Até o João estava falando aqui que a casa do cara, do gerente, é um lixo, e é mesmo. E se bobear, a cadeia é melhor do que a casa dele. Porque a gente esteve na ocupação lá no Jacaré e, entramos em diversas casas lá que, pelo amor de Deus, cara, era pior que a cadeia. E a pessoa vive naquela casa lá. Então, às vezes, se bobear o cara na cadeia, ele tem mais coisas do que tem na favela, na casa dele. Então não vai se ressocializar, vai vir para a rua mesmo, vai voltar para a rua para continuar no crime, e se perder, vai voltar para uma condição melhor do que da casa dele. Né? Então a gente tem que acreditar na ressocialização, porque esse cara ele vai voltar para a rua e ele pode vitimar um de nós. O que é feito na prática dentro dos presídios hoje, pelo menos os que você conhece, para realmente ressocializar? Se você consegue perceber quando o preso quer ser ressocializado e quando não quer? Sim, dá para perceber, né? Nós temos hoje escola em todas as unidades prisionais, por exemplo, né? E existem presos que saem na maior boa vontade para a escola. Né? Você vê o cara que sai para a escola com vontade de aprender, de estudar, e o outro que sai só para andar, né? Só porque a gente chama de rebolar na pista. Ele sai só para isso, né? Então você consegue perceber, você consegue ver ali uma vontade realmente de aprender, de melhorar, melhorar na vida dele. Tem uma frase de um juiz do Amazonas, acho que é do Amazonas, se eu estiver errado, se um dia ele assistir esse podcast, né? Ele é um juiz muito atuante na área de direitos humanos. Ele é carioca, lutador de jiu-jitsu, passou na prova lá e foi para lá, acho que é Amazonas, e ele é até conhecido, né? É o Luiz Carlos, não sei pronunciar o sobrenome dele, não sei se é Valois, é um juiz. E ele diz o seguinte: é inconcebível que o preso entre na cadeia, fique 15 anos preso e saia analfabeto. É inconcebível isso. Né? Eu gosto de preso? Não, eu não gosto de bandido. Não gosto, mas eu tenho, a certeza que eu tenho é que ele precisa ser ressocializado. O problema, eu acho que não é nem esse, o Estado às vezes quer, vamos... Tem um programa de alfabetização, o problema é o cara querer ser alfabetizado. É o querer, né? É o querer. E aí eu acho que a gente tem que pensar numa política para forçar esse cara que vai ficar 15 anos desestimulado e não vai querer estudar, a gente tem que pensar numa política de forçar ele a estudar. Forçar, no caso dele, ser recompensado. Pode ser uma recompensa que já tem, né? Já tem a remissão pela leitura, né? Já existe essa recompensa que é a remissão pela leitura. Mas digo assim, se você não estudar, você não vai fazer atividade tal, né? Se você não estudar, você não vai ter o futebolzinho. Se você não vai ter o futebolzinho, exatamente. Você não pode proibir o cara de banho de sol, mas você não vai jogar o futebol da tua cadeia. Não vai jogar.
porque você não está estudando. Né? A gente faz isso com a criança, né? Sim, é assim mesmo. A criança vai para a escolinha de futebol. Você não vai ganhar e ela... chocolate se você não almoçar, não comer comida. A criança vai para a escolinha de futebol e ela tem que manter o padrão de boletim. Sim. Né? Pode fazer a mesma coisa com o preso, porque você não pode compelir, obrigar o cara a ir, mas você pode dar um estímulo para ele, né? Dar um estímulo. Eu acho que o caminho é esse. É você... Porque o cara não vai querer ir. Mas se ele tiver um estímulo, ele vai por causa do estímulo. E aí ele indo por causa do estímulo, talvez a gente consiga implantar alguma coisa na cabeça dele de melhor. Né? Assim, porque aconteceu comigo. Eu quando comecei a estudar, eu achava que ia parar num certo limite. Né? E aí, conforme minha cabeça foi abrindo, expandindo, a mente que se expande, ela nunca mais volta para o mesmo lugar. E eu percebi que eu podia chegar muito mais longe. Né? Então, tem que se pensar essa política, a gente tem que pensar de verdade na ressocialização, porque esse cara vai voltar. Eu queria que ele voltasse? Não. Né? É o ódio, né, que o João falou aqui. É o ódio, eu queria que ele voltasse? Não. Mas não existe pena de morte. E nunca vai existir, porque é cláusula pétrea. Nunca vai existir. Então não adianta eu ficar pensando, porque o presidente tal vai vir e vai criar a pena de morte. Não tem como. É cláusula pétrea. Não vai ter, nunca vai ter. O que vai acontecer com esse cara? Ele vai voltar. Uma hora ele volta. Aí basta a gente saber se a gente quer que ele volte bem, melhor, ou se ele volta mal. Né? Eu não quero que ele volte mal, porque ele pode vitimar a mim, você, um parente meu. Então você já viu o preso mudar o jeito dele, o comportamento dele, pelo jeito que você vê as ideias dele no presídio, por conta de, às vezes, acabar aceitando participar de ir para aula ou de fazer leitura? Eu vi alguns presos mudarem, mas assim, de ouvir falar, esse preso aí, ele fazia isso, agora ele está de tornozeleira e ele está de boa. Porque a minha experiência de unidade prisional, né, como eu te disse, é uma experiência voltada para o faccionado. Certo. E aí é um trabalho mais difícil, né? E lá nessa unidade que eu trabalhei, o cara é chefe... É que o faccionado normalmente não comete só um crime, comete vários. Comete vários. Tráfico, é homicídio, é roubo. Ele é um criminoso, quanto mais, né? Sim. Ele é um criminoso que o crime faz parte da vida dele, ele só tem aquilo ali, ele pertence a uma organização criminosa. Né? Então, dificilmente ele vai mudar ali a mentalidade dele. Se ele sair, ele vai voltar para a favela. Né? A gente viu agora recentemente, não sei se você acompanhou lá de Santa Catarina, deve ter umas 2 semanas, o Celcinho da Vila Vintém ganhou liberdade, né? E ele deu entrevista na saída e falou, não, eu vou viver minha vida, não vou voltar pro tráfico, eu vou pegar minha família, vou curtir com a minha família, tô não sei quantos anos preso. Você vê, eu cheguei no sistema e ele já estava preso. Né? Eu acho que eu era criança e ele foi preso, quando ele foi preso pela última vez, ele ficou preso o tempo inteiro. Ele está falando a verdade? Não sei. Pois então. Obviamente quem não vai falar que vão voltar a cometer crime. Não sei. Mas você para e pensa assim, pô, de repente o cara vai mesmo, né? Você vê uma mudança ali de uma atitude. É que tu falou 20 anos, é o tempo que eu falei. O cara às vezes vai murchando na cadeia, eu acredito. Ainda mais ele passou muito tempo, né? Difícil. A gente vê pela televisão aí vários presos que até hoje trabalham numa ONG, que é muito atuante aqui no Rio de Janeiro. A gente vê vários que saíram, inclusive, dessa facção e hoje trabalham nessa ONG. Quer atender aí? Não, mensagem. Trabalham nessa ONG, aparentemente não pertencem mais à organização criminosa, né? Eu digo aparentemente porque eu não estou lá 100%. Do tempo não sei o que eles estão fazendo, né? Então, aparentemente, eles estão mudados, né? Outro dia eu estava vendo aquela série Arcanjo Renegado, aí tem uma cena que entram uns traficantes e eles metralham um centro espírita. E aí quando eu olhei, um dos traficantes estava metralhando, esse cara foi meu preso. E o cara ator.
O cara é ator hoje. Foi meu preso, o cara é ator hoje. Então é mais até pegando o cara na tua pergunta, né? Ele tem envolvimento? Eu acho que não, né? Ele está trabalhando, é ator, né? Quero acreditar que não, né? Torço que não. Mas ele tem conhecimento de como é que age o crime, então... Tem. Ele participou lá bastante da... Então ele seria um bom ator, porque ele já foi. Sim. Ele já foi, não sei. Vamos acreditar que ele foi no passado, então ele poderia retratar isso melhor na ficção. Eu acho que a pena de morte, ela não resolve o problema, né? Ela não resolve o problema na nossa realidade judiciária, né? Somente uma determinada classe receberia essa pena, né? Não vejo com bons olhos a pena de morte. Acho sim que um bom caminho é um endurecimento de penas, né? A gente até teve agora recentemente, o pacote anticrime trouxe um endurecimento para os crimes de homicídio, né? Você pode até perceber, condenações recentes estão batendo na casa de 50, 45 anos. Nós tivemos 2 condenações aí semana retrasada de crimes que tiveram uma comoção nacional, né? E uma pegou 50 e o outro pegou 45 anos, né? Antigamente você viu uma condenação, só citando um exemplo, o casal que matou uma garotinha lá em São Paulo. A mulher pegou acho que 22 e o cara pegou 19. Tem um caso famoso esse também, né? Sim, Nardoni. Eu evito falar nome. Aí hoje você vê algumas condenações já batendo na casa de 45, 50 anos, né? Isso ajuda a endurecer as leis e ter, acho que uma legislação mais completa para justamente estimular os presos a procurarem trabalhar, estudar. Você até me perdoa puxar essa conversa para o lado jurídico, né? Não, mas é legal. Mas como eu tenho formação jurídica, sou professor e acabo tentando aliar o meu lado policial e o meu lado jurídico. Porque às vezes as pessoas ficam na dúvida, por que é assim? Porque é por causa da nossa legislação atual. É assim, não é porque um juiz quis. O juiz, ele na verdade vai usar a lei para dar a decisão, né? Exatamente. Tirando um ministro ou outro do STF aí, que às vezes pode cometer alguma coisa questionável, mas no geral o juiz vai usar a lei. Se a lei dá aquele benefício pro cara, o juiz vai só cumprir. Né? E se a gente ficar insatisfeito, a gente tem mecanismo para isso, né? Sim. É votar melhor, né? Escolher nossos representantes melhor, para que eles nos representem na Casa de Leis e mude a legislação. Exatamente. Ou vai lá eu quero ser, não quero que ninguém me represente, quero ser esse candidato, bota a cara lá e tenta fazer a diferença, né? Tenta fazer a diferença. Você tinha falado que um grande desafio de você conseguir ressocializar um preso é o faccionado, né? Como que um cara que quer ser ressocializado, quer abandonar o crime, está na facção, pode fazer? Ele consegue sair da facção? Ele é obrigado a ficar? Você sabe como é que funciona o regramento das facções? Eles dizem que pode. Não sei na prática como efetivamente... Eu já até fiz essa pergunta, mas pode sair e tal? Eles dizem que sim, que a facção não prende ninguém. Eles dizem que sim. Né? Esse ator aí é até um exemplo, né? Esse ator é um exemplo. Não sei a que ponto ele tinha um envolvimento, se era tão profundo. Ele não era assim, um dos líderes cabeça, né? Cabeça da facção. Não sei se um cabeça da facção ele conseguiria sair, né? Se eu não me engano, tem uma entrevista de um desses cabeças num canal da televisão que ele fala, não, pode sair de boa. Ele fala pro entrevistador, aqui a gente não prende ninguém, pode sair de boa, só que o cara tem que sair igual um sujeito homem. Ele fala isso. Né? Esse de fato é um dos caras mesmo, dessa entrevista, ele é um dos caras, um dos cabeças mesmo, tá ali no top 3, né? Que há uma divergência de quem seria o 1, de quem seria o 2, então ele tá ali no top 3. E ele fala, o cara pode sair a hora que ele quiser, ele tem que sair igual homem. Né? Ele não pode sair fazendo... O que seria igual homem? Não sair devendo ninguém, não sair vacilando,
não caguetar e tem que sair Sim. igual homem, né? Sim. É o que ele fala, né? Então, assim, até por conta dessas declarações, acho que o cara consegue sim, né? Mas Conseguiria, há uma sim. marcação cerrada em cima, cara. Porque assim, eu trabalho com investigação em Santa Catarina, a facção que tem lá. A gente já pegou o celular, o estatuto da facção lá, enfim. E tem regra lá também da saída, né? A pessoa que deseja sair, primeiramente, claro, não pode estar devendo nada para a facção, toda essa coisa de caguetar, enfim, não pode caguetar, e o cara tem que sair, não pode mais estar no crime, então se o cara sair, ele não pode cometer crime avulso nele, se ele cometer, ele vai ser cobrado por isso, e muitos cobram também ele frequentar a igreja. Aí, Interessante, né? e frequenta a igreja e os caras, já tem história lá, já falei com pastores, inclusive, também. O cara que falou que quer sair, começa a frequentar a igreja, o pessoal da facção costuma monitorar por um bom tempo, o cara ainda vai lá no pastor da igreja e pergunta, ele tá vindo pra igreja? É mesmo? Ele fala, ele fala que tá trabalhando, vai lá ver se ele tá trabalhando mesmo, os caras ficam um tempo no pé do cara pra ver se ele tá realmente fazendo o que manda lá o estatuto. A igreja é uma forma de controle social informal, né? A criminologia diz isso, né? Faz bem, eu não tenho uma religião específica, não frequento lugar nenhum. Tenho Deus como meu salvador, meu guia, e confio nele. Sei que ele vai me ajudar sempre que eu precisar, mas eu não frequento lugar nenhum, né? Não frequento religião nenhuma, templo nenhum. Mas sei da importância da igreja, né? Sei que para quem não tem nada, talvez a igreja seja um lugar muito bom para se agarrar e conseguir sair do fundo do poço que está, né? Então acredito que a igreja seja um bom aliado, né? Deus, lógico, né? Deus é muito importante Com certeza. na vida das pessoas. Mas essas são as regras, né? Agora, também eu acho que tudo depende da liderança que tem na região, na facção. Às vezes é um cara que é mais maluco mesmo, que tá liderando ali e talvez não aceite tão fácil alguém queira sair. Acho que vai muito disso. Não sei se você já ouviu algum preso falando que tem medo de pedir para sair da facção, alguma coisa do tipo. Não, eu nunca vi o preso, principalmente dessa específica com a qual eu trabalhei mais tempo, né? Nas outras, sim, acho que é até mais fácil, o cara sai mesmo, mas as outras não são tão rígidas quanto essa específica que eu trabalhei lá no Bangu 3 durante a maior parte do meu tempo de unidade prisional, né? As outras são mais... Até o trato com as outras é mais... eles são mais maleáveis, né? Agora, essa específica, eles são bem rígidos, eles são questionadores, eles são de bater de frente, eles são... faz parte da característica deles, né? As outras não, as outras são mais Hoje fáceis. você está na inteligência. Desde 2011 eu trabalho na inteligência, tive uns momentos assim que eu estive fora, até para assumir algumas responsabilidades, né? Como foi lá na tornozeleira, fiquei lá um tempo. E também fiquei um tempo lotado na academia de polícia penal. Vocês monitoram presos que saíram ou não? Por um tempo? Também, pode ocorrer, se né? O cara, até na questão de ressocialização, se ele voltou pro crime, se ele já está trabalhando normalmente, Sim, pode tem ocorrer. algum monitoramento, pode ocorrer Sim, também. Pode ocorrer. Qual que é a principal função da inteligência da polícia penal? Então, a inteligência, ela muito se confunde inteligência com investigação, né? São coisas totalmente diferentes. O que você utiliza na investigação são técnicas, você pode utilizar numa investigação técnicas operacionais de inteligência, né? Mas não significa que você está fazendo inteligência. Fazer inteligência é uma reunião de dados, que com essa reunião de dados você forma uma convicção que a gente chama de conhecimento, né? E com esses dados você assessora um tomador de decisão para que ele tenha uma menor possibilidade de erro na decisão dele, né? Eu costumo, quando eu vou explicar o que é inteligência, eu costumo dizer que todo mundo faz inteligência, só não sabe que está fazendo inteligência, porque todo mundo reúne dados. Quando você vai para o cinema, você pesquisa
qual o preço do cinema, qual o cinema que você vai, qual o filme que você vai ver, qual a sessão que você vai ver. E aí você reúne todos esses dados e se decide, né? Se você for mais extremo, como eu sou, você vai pesquisar o tempo de deslocamento, a quantidade de litros que você vai gastar de gasolina, para você decidir se você vai para um determinado cinema ou não, né? Faz isso. Eu faço isso. Por isso que tu tá na inteligência na Polícia Penal. O cara tem que ser um pouco quando eu vou me decidir, criterioso, quando eu vou me decidir, e ainda tem um horário, negócio do horário também. Porque dependendo do horário, você vai pegar um fluxo de trânsito maior. Ah, mas isso não. E aí você vai perder a sessão que você planejou, né? Então, isso tudo é inteligência. Você está buscando dados para transformar num conhecimento, tirar uma conclusão e se decidir. Verdade. Isso é inteligência. A inteligência é só isso. O objetivo da inteligência é pegar o seu que a gente chama de cliente, né? O seu patrão, e falar para ele, olha, se você tem que decidir um assunto X, é isso, isso, isso e isso. Você dá todas as informações para ele. Você dá todas as informações para ele, para tentar fazer com que ele tome uma decisão mais acertada. Legal. Se eu falar para você, Cauã, você vai aonde? Você vai para o centro da cidade? Ó, mas ali no túnel Rebouças tem um trânsito assim, assim, assado, tem uma obra no lugar tal, tem isso assim, assado, tem tantos sinais. Se você for pela outra rota, você não tem tantos sinais, não tem obra, esse horário o trânsito é menor. Aí tu vai decidir o quê? Né? Você que não é do Rio, tô te assessorando, tô te dando um monte de dados, você vai decidir o quê? Pô, vou pela rota melhor, rota que eu vou levar menos tempo. Né? Você pode ir pela rota pior? Pode. Quem decide é o gestor, mas aí é problema seu. A minha função era te assessorar. Você acatou. Acho que todo mundo, os técnicos de futebol têm trabalho de inteligência, sim, pegam informações do outro time. A inteligência hoje, ela tá, mesmo sem o nome de inteligência, em todo lugar. Né? Tá, e você serve a inteligência para juntar informações. Informações para auxiliar em que tipo de decisões? Não sei se pode exemplificar. Em diversas decisões que envolvam a Polícia Penal do Rio de Janeiro. Para segurança também? Para segurança, vulnerabilidade. Qualquer assunto que vai envolver a Polícia Penal, a gente faz esse assessoramento enquanto inteligência, né? E aí o tomador de decisão, que no nosso caso é a secretária, hoje é uma secretária que tá à frente, a primeira, não só porque é uma mulher, mas é o primeiro policial penal, a primeira policial penal que está gerindo a secretaria, né? E é uma mulher, inclusive, né? E ainda bem, porque as mulheres são melhores que a gente em diversos setores, né? Com diversas habilidades. As mulheres superam a gente em tudo, né? Então ainda bem que é uma mulher que vem sendo a primeira oportunidade que nós tivemos de gerir a nossa própria casa, né? Já teve alguma situação que graças à inteligência, coleta de informações, vocês conseguiram evitar algum dano que seria feito, ou algum ataque, alguma coisa do tipo? Já tivemos, e isso acontece diariamente. Diariamente é bastante? Diariamente. Eu não posso entrar em muitos detalhes, porque envolvem assuntos sigilosos, né? Conta o que puder. Mas assim, já planos de fuga, né? Ataques, né? Ataques a autoridades, já foram desvendados, impedidos, né? Isso acontece diariamente. É para isso mesmo, inclusive, a inteligência. Graças ao conhecimento de vocês, escuta aqui, enfim, ali a gente não vai entrar no detalhe de como consegue essa informação, que querem pegar, já até governantes, você falou? Sim. Se planejava fazer algo contra? Autoridades. Caraca. Vira e mexe a gente... Aí você já na raiz, antes de tentar, já... Sim, já consegue desmantelar... neutralizar, né? Neutralizar a tentativa. Só para complementar, que eu falei aqui, que inteligência não é investigação, né? O que as pessoas fazem numa investigação, elas se utilizam de técnicas de inteligência para buscar dados voltados para a produção probatória. Né? E aí isso aí
não tem problema nenhum. É o que as pessoas costumam falar, foi uma ação com inteligência, uma investigação com inteligência. Há essa confusão com a terminologia, né? E há também a inteligência do outro lado? Acredito que sim, né? Dentro daquele conceito que eu te falei, que todos nós fazemos inteligência, o outro lado também... Do outro lado talvez tenha uma... Talvez eles façam de método, de forma empírica. Eles não têm uma formação como a gente tem, faz curso, que faz pós-graduação voltada para a inteligência. Vamos viajar um pouco. Talvez não seja viagem, porque já aconteceu de vez ou outra, a gente vê isso em notícias, né? De a facção ter alguém infiltrado num presídio, ou infiltrado na Polícia Civil, enfim, para conseguir informações privilegiadas, né? Por exemplo, vocês já pegaram alguma situação do tipo? Porque a inteligência também serve para isso, por exemplo, para pegar um agente que está passando informações. Seria uma das vertentes da inteligência neutralizar qualquer tipo de vulnerabilidade que possa trazer risco ao cliente. Né? É uma das vertentes da inteligência. Já aconteceu de vocês, graças à inteligência, também pegarem algum agente público que estava em conluio ou estava... Já aconteceu da gente pegar o cara com desvio de conduta. Não assim de municiar, não comigo, né? Não me lembro de ter tido algum caso com outras pessoas, ou até há mais tempo, né? Há anos atrás. Não me lembro, não tenho conhecimento. Comigo já aconteceu de pegar desvio de conduta, né? De policial que era desonesto, né? Era desonesto, recebia dinheiro para isso já aconteceu comigo, né? Mas não tenho conhecimento de infiltrado e passar informação. Eu já vi casos na televisão, né? Até em outras polícias. Pesquisar no Google vai achar várias, né? Tem várias. Infiltrado de uma facção de São Paulo, eu já vi. Passar onde é a operação dias antes, isso aí já vimos no jornal diversas vezes, né? É uma coisa muito complicada, porque você pega, tem muitas vezes estagiário também, contratado, que trabalha nos lugares, por exemplo, no judiciário, tem estagiários pra caramba. Às vezes as informações podem vazar. Sim. E esse trabalho porque você pega, por exemplo, vai fazer uma operação, não dá certo, vai fazer outra, não dá certo. Que porra é essa? Estranho. O que tá acontecendo? Aí você começa... Você se cerca de todos os... Não pode falar aqui, e aí quando vê, não pega nada. Alguém falou, alguém passou. Ali, né? Alguém passou. Então você já pegou no caso de um agente, alguma coisa que estava aceitando dinheiro para colocar um celular para dentro? Isso, desvio de conduta. E qual que é o procedimento quando você tá lá, você com as informações de inteligência conseguiu verificar que tem um agente se corrompendo, né? Vocês passam junto com a Polícia Civil, fazem uma investigação? Como é que funciona? Sim, se a gente conseguir diagnosticar um possível flagrante, a gente vai lá e dá o flagrante. E prende, leva para a delegacia e faz a ocorrência, e ali aí ele passa a bola e passa a ser com a Polícia Civil ou o Ministério Público que vai dar início à persecução penal, né? Quando é um caso de flagrante. Quando não é um caso de flagrante, como a gente não tem essa atribuição investigativa, inevitavelmente, diante de um crime, tem que se comunicar ao órgão de polícia judiciária, que provavelmente aqui seria, nos nossos casos, a maioria seria a atribuição da Polícia Civil, né? Como é que faz você flagra o agente, é um colega, né, até então, se corrompendo, fazendo algum ato ilícito ali. E como é que é dada a voz de prisão pro cara? E como é que o cara recebe isso? Às vezes que aconteceu comigo, a gente tenta fazer com o mínimo de situação constrangedora possível, né? A gente dá um tratamento ali pro cara. Discreto. Tenta ser discreto. Dá um tratamento pro cara ali que não é igual ao mesmo que a gente trataria um cara que não é colega, né? A gente tenta
até por conta da presunção de inocência, né? Todas aquelas questões de direitos processuais que o cara tem mesmo diante de uma situação flagrancial, né? Sim. Ficou porque às vezes um cara que você conviveu por um tempo assim, e aí você descobre, puta, esse bicho tá fazendo isso. Aí você vai lá, cara, ó, caiu a casa, velho. Seguinte, ó. Caiu a casa, a gente já tá sabendo. E tu já sabe o que é. Só faz o seguinte, colabora. Mais ou menos esse papo. Mais ou menos assim. É constrangedor, não é? É constrangedor, principalmente você conhece o cara, né? É constrangedor pra caralho. Você conhece o cara e é chato pra caramba. Já aconteceu uma comigo lá em Santa Catarina também. Uma pessoa tava fazendo, enfim, não posso entrar muito em detalhe, mas estava fazendo coisa errada, a gente foi cumprir um mandado de busca e apreensão na casa. E a pessoa estava trabalhando, a gente chegou, opa, chega aí, se tranca na sala com o delegado, todo mundo, ó, seguinte, está acontecendo isso, a gente vai na sua casa agora, cumprir mandado. Posso ligar pro meu marido, para não sei o quê? Não pode, não liga para ninguém, daqui vamos lá agora. Cara, a cara de vergonha da pessoa, né? Com isso, dá pra ver na hora. E aquele constrangimento, tá lá na casa, ela acompanhando a busca, então tá lá fazendo a busca, uma pessoa que tava contigo no dia a dia, trabalhando e é pegando a situação, é chato, cara, mas a pessoa escolheu isso, né? O que pode fazer, né? Mas aí, enfim, colaborou, enfim, nem precisa usar força, essas coisas. A gente também tem lá uma atuação um pouco voltada para recaptura de presos evadidos, né? A gente atua ali junto também com a divisão de recaptura. A Laís esteve aqui também, né? A gente faz também essa parceria lá com a divisão de recaptura. Também tem um trabalho voltado para a recaptura desses evadidos, e aí a gente utiliza nossas técnicas de inteligência e já temos também algumas prisões aí na nossa conta e vamos seguindo, vamos trabalhando, né? Vamos trabalhando, vamos aprendendo também, que é uma parte boa também do nosso trabalho. Quero aproveitar e mandar um abraço pro meu chefe. Meu chefe de operações, Igor, que é um cara que eu aprendo diariamente, aprendo todo dia com ele, é um ser humano que viver com ele para mim é um presente que eu aprendo, tento me espelhar nele e ser igual a ele. Um pouco, se eu conseguir ser metade do que ele é, porra, eu sou um ser humano muito melhor. Aí, chefe. Aí, ó. tem que deixar, porra. Não, mas ele merece. É sincero, ele merece, não é sincero só porque tô sentindo que é sincero. O cara é fora de sério, um dos melhores operacionais de inteligência que eu conheço, fora de sério mesmo. E um ser humano ímpar, diferenciado. Até o final da conversa eu vou falar de outros caras que eu admiro também, né, enquanto policiais, né? Mas eu já deixar aqui ele como primeiro, porque além de eu ter uma admiração muito grande, né, tô lá, ajudando ele, estamos lá junto, né, no dia a dia. Eu tenho uma admiração muito grande por ele, não só pelo profissional, mas também pelo ser humano que ele é. Você curte mais trabalhar na inteligência ou no dia a dia ali no operacional do presídio? Eu gosto mais de trabalhar na inteligência. Porque assim, a gente vai entrar até numa pauta que eu acho até interessante. Meu sonho sempre foi ser polícia. Desde pequeno meu sonho sempre foi ser policial, prestar ali o bem para a sociedade. Esse sempre foi meu objetivo. E assim, lá na inteligência, né, eu vivo aquilo lá, né? É uma cachaça mesmo, como o João falou aqui quase agora, né? É uma cachaça, eu vivo lá. Passo a semana inteira lá, se tiver que virar eu viro, se tiver que ir no sábado eu vou no sábado, domingo, aquilo lá é a minha vida, né? Porque eu consigo me sentir bem mais útil para a sociedade trabalhando com a inteligência, né? O dia a dia ali do presídio ele é mais rotineiro, né? É mais rotineiro e na inteligência é diferente, todo dia é um troço diferente, todo dia é um algo
que você vai descobrir, que você vai aprender com aquilo ali, que você vai se empenhar e vai ver um resultado, né? Ninguém vai te elogiar, ninguém vai te dar um prêmio, mas a tua satisfação de ter contribuído para aquilo ali, só de você saber, já vale a pena, né? Muitas pessoas não sabem o que eu já fiz, o que eu faço, o que eu já fiz, mas basta que eu saiba. Eu não quero que saia no jornal que fui eu que fiz. Basta que eu saiba, quando eu deito minha cabeça lá, eu falo, pô, eu que fiz isso. Quando eu vejo no jornal, eu falo, pô, eu que fiz isso. Essa é a minha recompensa, né? É saber que a sociedade está melhor, um pouco melhor. Os colegas sabem, pelo menos os colegas ali você tem o reconhecimento ou não. Aí você fala assim, inteligência, agente secreto. Cara, se perguntar para qualquer um, se perguntar para qualquer um na Polícia Penal, pô, Vieira é de onde? Vieira da inteligência. Todo mundo sabe. Até porque eu fui chefe da inteligência de Jericinó, né? Eu fui chefe do núcleo de inteligência de Jericinó e eu vivia em todas as unidades prisionais de dentro do complexo, que são 27. Vivia dentro de todas as unidades, todo dia, nos grupamentos, no grupamento de operações especiais, todo mundo sabe quem eu sou. Né? O tempo que eu fiquei na academia de polícia penal, as pessoas me encontravam e não sabiam nem que eu tinha saído. Né? Então, eu não tenho como ser o cara, o agente secreto. Né? Esse conceito não existe, não dá mais. Né? Até que você está aqui dando entrevista com autorização, que eu já estou sabendo, sim, né? Aí sim, para não termos problemas. Bom, você é um policial agora. Para vocês na prática, o que mudou depois que virou polícia penal? Sim, mudou as questões relacionadas com certeza ao porte fora de serviço, que já uma coisa já que a categoria queria virar policial? Queria. A categoria era um reconhecimento, uma dívida histórica, né? Certo. Assim, havia muitas brincadeiras, né, com colegas de outras forças. Sim. E eles falavam, não, porque tu não é polícia. É carcereiro, né? Aí eu falava assim, pô, só anda armado polícia e bandido. Eu não sou bandido. Eu sou o quê? Verdade. Pô, eu sou polícia, cara. É verdade. Se na minha opinião, eu sempre fui polícia. Né? Porque ser policial é atitude. Ser policial é o que você faz ali no dia a dia, não é um nome escrito na minha camisa ou não é um nome numa lei, na Constituição, que vai dizer se eu sou polícia ou não. Né? Graças a Deus eu sempre fui respeitado como polícia pelas co-irmãs, nunca tive problema nenhum, mas era uma dívida histórica que a categoria queria. Né? Pôs fim a uma discussão, né, que até o João falou mais cedo, porque os caras não tinham porte de arma e tal. Essa discussão já havia sido resolvida, acho que em 2016, se não me engano, 2015, com uma alteração que teve no Estatuto do Armamento, que aí sacramentou de vez que o nosso porte era fora de serviço, né? Porque discutia-se se o porte era dentro ou fora do serviço, né? Dentro você não trabalha armado, dentro de uma unidade prisional ninguém entra armado, né? Então para que eu vou precisar de porte de arma dentro do serviço se eu não ando armado, né? Então era lógico que o porte era para fora. Mas aí resolveu, se eu não me engano, 2015, 2016, resolveu essa questão, né? E agora... Mas a gente tinha ainda alguns entraves, por exemplo, para registrar uma arma na Polícia Federal. A gente tinha um entrave, a gente tinha que cumprir todos os requisitos ali que o policial, de fato, não cumpre, né? Era como se uma pessoa civil estivesse fazendo uma compra de uma arma. Hoje em dia, com a inclusão no artigo 144 da Constituição, já não tem mais essa exigência, né? A gente já faz a aquisição da arma e o registro igual um policial civil, igual um policial militar. A gente não tem mais esse problema. Então são essas coisas aí que mudaram, né? É lógico que a mudança, essa mudança tem que passar por diversos fatores. E um dos fatores que eu queria salientar aqui
até para o ouvinte, né, para o espectador, eu vejo muitas pessoas dando entrevista e colocam lá especialista em segurança pública. E o cara, às vezes, fez uma faculdade de segurança pública. Né? Ou é um sociólogo, ou ele é um, sei lá o quê, professor de história. Só que o cara não sabe o peso do fuzil, ele não sabe quanto pesa um colete, ele não sabe que é entrar numa operação 6 horas da manhã. Nunca falou com um nunca faccionado falou na vida. Ele não sabe o que é entrar numa operação 6 horas da manhã e meio-dia ele ainda está debaixo de um sol com o peso do colete, peso do fuzil, né? Ele não sabe a adrenalina que ele tá, o cansaço, a tremedeira, né? E aí passa uma pessoa correndo e ele não sabe como é que é isso. Ele não sabe, aí vamos falar da cadeia, ele não sabe o cheiro da cadeia. Ele não sabe como é que funciona a cadeia, né? Mas essas pessoas estão lá dando entrevista porque esses lugares de fala existem e não são ocupados por nós. E é por isso que eu me formei mestre. É por isso que eu fui fazer um mestrado. Para que esses lugares eu possa ocupar. Para que esses lugares de fala, como esse aqui, por exemplo, eu possa vir com um título acadêmico que vai me trazer um respeito, que vai me trazer uma autoridade, e aí eu vou mesclar o meu conhecimento acadêmico com o meu conhecimento empírico. Perfeito. E aí quando você junta esses dois conhecimentos, você é imbatível. Você vê no conhecimento acadêmico muita coisa que destoa da realidade, pelo que você estudou? Eu vejo bastante coisa. Vejo bastante coisa, né? Quem fala algo como, tipo uma utopia, às vezes, assim. Sim. Quem fala sobre essa busca pela autoridade, fala muito bem. Não sei se você já trouxe ele aqui, se não trouxe, traga. É o Major Novo da Polícia Militar. Você sabe quem é o Major Novo? É o Leonardo Novo? Leonardo Novo. Conheço. Ele é doutor, né? Mandei uma mensagem já pra ele. Acho que não rolou a última vez. Ele é doutor. E Caveira do Rio, Caveira da Colômbia. Então, experiência ele tem, né? Muitos combates e doutor em Direito. Né? Então, ele é um cara que traz a experiência acadêmica junto com a experiência, com o conhecimento empírico, né? E ele fala isso, fala que o polícia tem que estudar, o polícia tem que se formar, o polícia tem que buscar esse lugar de autoridade, né? Porque se ele juntar esses dois conhecimentos, ele vai ser imbatível, né? E eu fui fazer o mestrado por causa disso, né? Para que eu me tornasse uma autoridade no assunto, juntando esses dois conhecimentos, né? Para que esses pseudo-especialistas em segurança pública não fiquem sozinhos. Eles podem participar do ambiente de discussão, né? Mas eu também quero estar lá. O polícia tem que estar lá também. Os teus colegas que não são da segurança pública, não trabalham, não operam, você já teve, quando você foi fazer seus cursos, seu mestrado, enfim, discussões com essas pessoas, querendo mostrar a realidade? Já tive. E é muito curioso, quando eu cheguei no mestrado, né, eu sempre me apresentei como policial penal. Né? Nunca foi motivo de esconder. Tenho um orgulho. Deus me deu a melhor coisa que podia me dar, um cargo público, fazer o que eu gosto, realizar o meu sonho de criança, que era ser polícia. Então tenho um maior orgulho. Então eu chegava lá nas apresentações, eu percebia algumas pessoas assim, olhando assim, com um tipo de preconceito, né? Mas porque eu era policial penal, né? Num ambiente acadêmico onde o cara é polido, né? O cara tá arrumadinho, né? Ainda mais num ambiente de mestrado, né? O cara é polido, direitinho. E eu dei sorte de cursar um mestrado muito bom, com pessoas de notoriedade, né? Então eles me olhavam assim. Só que quando eu começava a falar, no início eles pensavam assim, pô, o que esse cara, o cara do porrete está fazendo aqui? Eles deviam pensar isso, né? Certeza. O que esse cara que anda com um porrete na mão batendo nos outros está fazendo aqui? Esse chucro. Armado. Você deve estar armado aí com um fuzil dentro das casas. Eles deviam pensar isso. Só que conforme eu fui falando, isso foi ficando desmistificado. Eles passaram a perceber, pô, esse cara tem qualidade. Esse cara aí,
Porra, ele sabe trocar uma ideia, ele sabe debater. E aí, aquela autoridade que eu te falei, ao longo do mestrado, eu conquistei. Lá no mestrado. Né? Quando o assunto era ligado a direito penal, processo penal, execução penal, inteligência, era eu que tinha que falar. Né? Ele fala, não, agora vamos deixar o Vieira falar. Porque eu me tornei para eles ali o cara desses assuntos. Né? E no ambiente de mestrado, né, são profundos debates. Né? Sim. A proposta é essa mesmo, é cada um enriquecer o outro com o debate. Né? Com cada um trazer um pouquinho para juntar. E isso de fato aconteceu. Né? Eles com certeza mudaram, né, a opinião deles. E hoje eles têm certeza que o cara que é o policial penal, ele não é o cara do porrete na mão. Sim. Não é. Ele é o cara que escreve 20 laudas sobre um determinado assunto. Ele se mantém distante, né? Sim. Disso e vem o policial como um cara truculento, Sim, né? Muitos se mantêm, né? Não sei se... Às vezes muitos advogados que só veem um lado, né? Sim. Só vê o lado do preso, né? Um exemplo, né? Vou dizer um exemplo do cara que não tem o conhecimento empírico. Né? Aí vai falar de limpeza na cela do preso. Ah, porque o ambiente é sujo, tem rato. Tem, porque eles deixam o resto de comida. Eles deixam lá o resto da quentinha. Não tem como ser limpo. Não tem faxineiro. Nossa, o preso tem que ter um ambiente limpinho, um ambiente salubre. Tem, mas aí você tem que educar ele. Tem que falar para ele que ele não pode jogar o resto de comida pela grade. Né? Mas o cara que só estudou o direito, que sabe, como eu também sei, que o preso tem que ter um ambiente limpo, um ambiente salubre, ele nunca foi na cadeia e nunca conviveu lá para saber que quem joga aquela sujeira lá não é o policial penal, é o preso. O cara que destrói a cela e transforma aquele lugar lá num lugar feio, que parece uma masmorra, é o próprio preso. A cela, o presídio quando tá pronto, a cela tá bonitinha, tá pintada. Aí o cara vai lá, quebra, picha, sei lá, faz o quê? Faz um monte de buraco. Aí fica parecendo um queijo suíço, é ele mesmo que faz. Aí o rato entra porque ele fez um buraco. Tá sujo porque ele não limpa. Tá sujo porque ele não limpa, porque ele deixa resto de comida, porque ele deixa amontoado um monte de coisa na cela dele. Aí não tem como. O cara com conhecimento acadêmico e o conhecimento empírico, ele consegue ver essa realidade. E aí o que ele vai pensar? Como é que eu soluciono isso? Ele tem que pensar numa solução, já que ele tem os dois conhecimentos, né? O cara que tem só o conhecimento acadêmico, ele nunca vai resolver. Ele vai só dar entrevista e parecer inteligentão, né? Fomentar vai falar uma utopia ali. Vai falar uma utopia, fomentar ativistas de direitos humanos extremistas, né? E não vai resolver o problema. Não resolveram até hoje, né? Inclusive. Acho que o presídio vai ter uma faxineira lá que todo dia vai faxinar um cara para reformar o buraco que eles fizeram na parede. Uma vez eu vi uma defensora falar para um diretor, ela falou assim, a cela não tem janela. Aí o subdiretor falou assim, a senhora já viu alguma cadeia no mundo com janela? Como é que vai ter janela? Tem que ter grade, pô. Se tiver janela, o cara pula, o cara foge. Tem que ter grade. Aí falar, mas o cara só a grade, o cara não está livre das condições do tempo. Beleza, então vamos pensar numa solução. Mas grade tem que ter. Vamos pensar numa solução. Como é que a gente vai tampar isso? Porque no frio é frio pra cacete, né? Aí tem que pensar numa solução. Mas não dá pra você botar uma janela e tirar a grade. Deixa a grade e arruma um outro jeito de tampar. Tampar com acrílico, sei lá, igual nos Estados Unidos, né? Aquelas paredes de vidro grosso, blindado, né? Tem que pensar na solução, né? Já que querem que o preso não sofra as consequências térmicas do clima do Brasil, né? Tem que pensar na solução. Não é tirar a grade, pô. Isso aí é maluquice. Né? Mas enfim, estamos
cansado de ver um monte de gente indo. Eu acho que eles contratam de propósito. Você vê que o cara já foi polícia, dificilmente contratam, assim, tipo, grandes emissoras. Acho que a única aí uma ou outra, assim, que muda, né? Não vamos generalizar, né? Mas as emissoras, acho mais um viés de esquerda, costumam não buscar a realidade e que eu acho que prejudica até elas. Seria legal se essas emissoras colocassem um cara lá que viveu. Sim, que viveu de fato, né? Daria, até pode rolar um debate legal entre um que pensa diferente. E principalmente da Polícia Penal, né? Porque a gente tem poucos representantes hoje com voz, né? Com fala, né? Então precisa expandir um pouco mais. Os policiais penais precisam buscar ali um aprimoramento acadêmico, buscar a academia, buscar os locais de discussão, participar de grupos de pesquisa, participar de grupos de discussão para trazer o conhecimento deles, né? Trazer o conhecimento que eles têm na prática para quem tem conhecimento acadêmico e aliar uma coisa a outra, né? Isso é muito importante. Eu bato muito nessa tecla. A formação é muito importante. Seja a formação para ser policial, para saber a formação operacional, quanto a formação teórica. O cara tem que ter, né? Eu tenho um orgulho de ter participado das últimas turmas de formação, participei, né? Eu leciono lá na Academia de Polícia Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penitenciária. Eu que leciono lá, tenho o maior orgulho e o tempo que eu fiquei lá de coordenador de ensino e pesquisa, foi a formação de uma maior turma que teve lá nesses últimos anos. Eu estava com eles lá todo dia, foi uma turma boa, que eu convivi bastante, botava para fazer flexão todo dia, né? No auditório. Onde tivesse espaço, eu botava para fazer flexão. Então, foi bem legal, uma experiência muito bacana, que é minha segunda paixão, né? Eu sempre quis ser policial, sou apaixonado por isso, né? Tanto é que eu me dedico ao extremo a essa atividade, né? Hoje na inteligência, né? Vou na folga, vou no feriado, vou em qualquer dia. Então a minha primeira paixão e tem a minha segunda paixão, que é a docência, né? Que eu descobri de 2014 para cá. E comecei a dar aula em casa para pessoas que não podiam arcar financeiramente com um curso preparatório. Eu estudava para concurso. Na verdade, estudo até hoje, né? Hoje eu busco Ministério Público, magistratura, são os cargos que eu busco hoje, né? Mas continuo estudando também. Então, eu tentava repassar o meu conhecimento para essas pessoas, né? E comecei em 2014. E me apaixonei completamente, e aí comecei a dar aula em cursos preparatórios e sigo até hoje, né? Aí fui fazer um mestrado, né? É uma paixão. É legal você ter esse contato com a galera que tá fora e que tá louca para entrar. É uma paixão que eu tenho, né? É uma paixão que eu tenho com essa docência. E eu gosto de dar aula para iniciante. Eu gosto de ver o brilho no olhar do cara, o cara quer ser polícia eu vou lá e vou ajudar a vida dele. Né? Eu tenho um grupo no WhatsApp hoje de aulas gratuitas. Esse grupo tem atualmente 160 pessoas, né? E aí, semanalmente, eu dou uma aula gratuita lá, de acordo com o meu trabalho, né? Com as minhas aulas, com o meu trabalho na Polícia Penal. Eu reservo sempre um diazinho para dar uma aula gratuita nesse grupo, geralmente à noite. E eu faço é online, né? Eu posto lá o link e o pessoal entra e eu dou essa aula para o pessoal que está nesse meu grupo, são ex-alunos, gente que não pode pagar, né? Nossa. E aí eu tenho um colega do mestrado que, quando soube, falou, não, eu quero te ajudar, uma colega também, ele da administrativa e ela da constitucional. Ele falou, não, quero te ajudar, deixa eu dar aula lá e tal. Eles me ajudam Legal. Também, eu dou penal, processo penal e legislação e eles dão constitucional administrativo. Sim, então eu faço lá esse trabalho. Pessoal que estiver assistindo, né, você vai me adicionar lá no Instagram, @prof. Vieira Mackey, adiciona lá e chama no direct, a gente ajuda lá, como precisar, né, tira dúvida. Eu gosto muito, eu tenho o maior prazer, respondo a hora que for, não fico assim, vou responder. Manda mensagem lá, gurizada. Manda mensagem lá, quiser tirar dúvida de direito penal, processo penal, a gente responde com o maior prazer.
Bom, você está no setor de inteligência. Há uma preocupação maior, por exemplo, quando vocês recebem um preso que tem uma fama, por exemplo, você falou, pega um ex-governador que já foi preso, pega algum político, teve agora também Gabriel Monteiro, grande repercussão, teve Roberto Jefferson, enfim. Uhum. Há uma preocupação diferente, maior, quando você vê alguém famoso, assim, ou até um líder de facção, já falou, né? Sim, acredito que sim, né? Assim, mas isso fica mais na esfera de quem está envolvido diretamente ali com o preso, né? O diretor, coordenador de unidade, coordenador de área. A gente, se identificar algum tipo de vulnerabilidade, vai assessorar o cliente, né? Que no nosso caso é a secretária, vai assessorar ela para que ela possa tomar decisões mais adequadas ou com menos possibilidade de erro, né? Essa que é, na verdade, a função da inteligência. Você já teve que lidar com preso, não líder de facção, mas o preso por corrupção, o preso... Sim, mais na época que eu estava na tornozeleira, né? Eu tive alguns nomes... Burlam muito tornozeleira, falando nisso? Burlar em que sentido? A tornozeleira ela não é feita para evitar fuga. Entendi. Ela é para o preso que já está numa última etapa da ressocialização. É o cara que vai sair para trabalhar, né? É o cara que já tá cumprindo ali um regime aberto. Ela não foi feita para impedir fuga. Essa não é a finalidade. A finalidade dela é monitorar se o cara está cumprindo direitinho aquela condição que ele tem, né? Se ele não está desvirtuando o benefício que ele tem. Essa é a finalidade. O cara tem que querer ficar com ela na perna, porque senão ele arrebenta, ela é de borracha. Ele arrebenta a hora que ele quiser. A tornozeleira em si é um plástico duro, né? Com a tecnologia dentro dela, a cinta é de borracha, então qualquer faca corta. Então o cara que, por exemplo, vai burlar, ele tá sendo meio estúpido, porque ele tá no processo final ali para... Ele já tá no processo final. E aí você pode fazer voltar. Eu lembro que eu tive um monitorado que ele chegou lá todo arrependido, que ele havia cortado a tornozeleira. Aí eu falei, cara, por que você fez isso, cara? Ele, não, eu briguei com meu filho e meu filho disse que que ele não tinha orgulho de mim porque eu era ex-preso e eu tava de tornozeleira. Aí eu, na hora, fiquei com raiva e cortei. Mas me arrependi e tal, tô aqui para arcar com o que tiver que ser, né? Aí eu fui na época tinha uma psicóloga, porque a gente trabalhava dentro do patronato na época. E aí eu falei, cara, olha só, vou reinstalar a tua tornozeleira, mas você vai trazer teu filho aqui para conversar com a psicóloga. Vem você e vem teu filho conversar com a psicóloga e ela vai atender vocês e o que ela disser, vocês vão fazer. Você vai conversar com ele primeiro, você vai conversar com você vai conversar com os dois juntos, não sei, eu não sou psicólogo, mas ela é. Então traz ele aqui, vou restaurar a tua tornozeleira e pronto, eu restaurei a tornozeleira dele e ele seguiu. Eu não me lembro, não sei se ele voltou com o filho ou não para esse atendimento, que seria fundamental, né? Porque o filho falar isso para um pai, né, que não tem orgulho do pai, porque o cara está de tornozeleira, tem que ser resolvido, né? Sim, tem que ser tratado, certeza, né? Você já teve alguma situação na sua folga? De reagir? De reagir? Não, de folga não. Nunca tive, graças a Deus, nunca tive nenhum problema na folga que eu precisei disparar minha arma, repelir injusta agressão. Nunca tive, graças a Deus. Perfeito. Espero que continue assim. Esperamos. Na tua jornada... Por enquanto, só história engraçada que eu tenho, mas reação não tenho. Melhor. Nessa tua jornada aí, tem alguma história mais marcante, alguma coisa que mais te marcou nesse teu período de polícia penal, cara? Cara, a polícia penal, para mim, ela é muito marcante. Né? Eu realizei meu sonho. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu conquistei é graças à polícia penal. Sou muito, muito agradecido a Deus por ter me proporcionado isso. Me considero um felizardo, né?
por ter conseguido isso. Então, tudo para mim ali é muito marcante. Eu tenho algumas experiências que foram muito marcantes, algumas operações lá no trabalho da inteligência que foram muito marcantes, né? Que eu infelizmente não posso contar por se tratar de assuntos que envolvem a inteligência, que envolvem sigilo, mas é como eu te disse, basta eu saber, né? Sim. Foi muito marcante para mim. As mais marcantes não dá para contar porque é sigilo, pessoal. Mas eu tenho, mas tive muitas coisas boas, marcantes, né? Assim, graças a Deus, a gente tem um ambiente muito bom lá. Nossa equipe chega de manhã já rindo, vai embora rindo. É muito divertido. Eu até mandei uma mensagem pro colega, eu falei assim, cara, eu vou contar uma história tua aqui. Pode contar? Ele, tá, pode contar. Eu vim com algumas histórias na cabeça para contar, né? Mas eu pedi para cada um se eu podia contar. Inclusive tem uma policial lá de Santa Catarina que é minha aluna. Quem que é? O nome dela é da Polícia Científica. O nome dela é Súria. Aí eu mandei a mensagem para ela, falei, cara, posso mandar um abraço para você? Que o cara é lá de Santa Catarina, ele é policial lá no teu estado, eu vou mandar um abraço para você, né? Lógico. Boa. Aí ela, não, pode mandar, só fala meu nome certo. Súria. Então, Súria, um abraço para você, sabe, tá lá no meu grupo, estuda comigo, é um prazer ter você lá com a gente. E continue, tá? Você falou com quem queria contar a história, falou antes. Teve alguma que você não contou aqui ainda? Teve, eu não comecei a contar ainda. Não contou, então vamos contar. Não comecei a contar ainda. Vamos contar. A primeira história que eu gostaria de contar foi como eu conheci minha esposa. Opa! Minha esposa é policial penal também, né? Vocês também são. E, pega uma água lá pra nós, Gustavo. Vamos lá, que daqui a pouco. E aí... Pra ele aqui. Eu tinha acabado de assumir o núcleo de Jericinó, o núcleo de inteligência de Jericinó. E eu fui almoçar na coordenação. Minha esposa trabalhava num grupamento que se chamava Grupamento de Portaria Unificada, né? Que era um grupamento que todo dia você rodava as portarias da unidade para evitar o vínculo do policial penal com aquela turma daquela unidade, né? Então eles rodavam todas as unidades. O cara rodava, só ia cair na mesma unidade um bom tempo depois. E aí, eu tô esperando na fila para almoçar e não tinha prato. O grupamento todo foi almoçar, esse grupamento todo... A minha sala ficava dentro dessa coordenação e o mesmo refeitório. Então aí eu cheguei para almoçar, não tinha prato. E aí eu fiquei esperando, falei, vou ficar esperando até vir um prato. Aí ela entrou, muito agitada, né? O quê? Aí falou assim, o quê? Não tem prato? Aí tinha um colega sentado, conversando, ele já tinha acabado. E aí ele já tinha acabado, mas assim, não tem como se você vai comendo e tu deixa assim, um tomate no cantinho do prato, um pimentão, aí fica aquela marca do feijão assim no prato, um restinho de arroz, um caroço de uma azeitona, um osso que tu deu uma ruída e deixou no cantinho. Ela olhou pro cara e falou assim, meu amigo, tu já acabou? Aí ele já, pegou o prato, botou a comida dela em cima e sentou pra comer. Aí eu olhei aquilo e falei assim, cara, que garota nojenta, cara. Aí eu falei, cara, que nojo, que garota nojenta. Aí eu fiquei... Aí eu falei assim, pô, mas... Aí eu olhei melhor, né? Olhei e falei, pô, nojenta, mas até que ela é bonita, né? Casei. Casei com ela. Zero frescura, guria. Zero frescura. E aí casei com ela, né? Tamo junto já aí tu chegou nela e falou, como é que tava essa comida aí? Não, aí o que aconteceu? Aí eu cheguei para um amigo, que é meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas pernas. O nome dele é Daniel Rodrigues. Não posso deixar de falar o nome dele. Grande Daniel. É o meu irmão querido, meu irmão de coração, né? Eu falei para ele assim, pô, essa menina é bonita, cara. Aí ele falou assim, ele é católico, fervoroso, prega, né? Ele falou assim, ela não é só bonita, não.
ela é uma ótima profissional. Falei, então vamos trazer para trabalhar aqui com a gente. Mas já com maldade, né? Uhum. Aí ele, vou falar com ela. Aí chamou ela, aí falou, pô, tu não quer vir trabalhar aqui não? Ela, eu gostaria sim e tal. Aí eu conversei com ela, fiz lá meus esforços. Um homem decidido. Fiz lá meus esforços e levei ela para lá, ela foi trabalhar com a gente, né? E aí acabou, o trabalho acabou nos aproximando, né? E eu tarado pelo trabalho, né? Naquela rotina, todo dia ali, todo dia. Ela acabou se aproximando de mim, que é uma ótima profissional também. Acabou se tornando meu braço direito, assim como ele. Uhum. E aí a convivência acabou proporcionando que a gente se relacionasse, né? E estamos juntos aí há 7 anos, né? Ela não trabalha lá mais comigo, ela trabalha cedida para a Polícia Civil e tá lá. Depois que casou, pensou, melhor a gente trabalhar separado, já vamos morar junto, melhor a gente trabalhar separado. Às vezes as pessoas me perguntam, como é que era a tua relação com ela? Cara, eu fui chefe dela, né? E às vezes eu dava bronca nela no trabalho e saía da sala, a gente entrava no carro e ia embora para casa. E daí tu tomava bronca em casa. Aí lá em casa quem manda é ela, até hoje, né? Até hoje quem manda é ela, né? E no trabalho eu mandava. Aí quando pegava o carro, aí era ela que mandava. Mas ela sempre diferenciou muito bem, né? Uhum. Assim, ela podia dar uma bronca nela que ela não levava pro lado pessoal a bronca do chefe, né? Graças a Deus, né? Uhum. Graças a Deus. E uma outra história também que eu pedi pro colega, eu tenho um colega lá, que trabalha com a gente, que ele já tem até tempo para se aposentar, mas ele gosta do trabalho. Não quer largar o osso. Eu não vou falar o nome dele, mas ele sabe que é ele. Ele já está no abono, né? Um abono permanência. Uhum. Já tem tempo de aposentar. E ele fala embolado. E aí tem um outro colega que anda do lado dele o tempo inteiro. E esse outro colega fica repetindo o que ele fala. É o tradutor dele, né? Ele fica... Porque as pessoas não entendem. As pessoas não entendem o que ele fala. Aí ele fala... Aí o colega fala assim, ele falou isso. É a tradução simultânea. É a tradução simultânea. Eles trabalham no plantão. O cara já conhece tão bem o cara que E eles já trabalham no plantão há muito tempo, porque eles eram do Serviço de Operações Especiais, né? Uhum. E eles trabalhavam na mesma viatura. Tem um cara na minha delegacia que fala embolado também. Mário, abraço pra você, Mário. É tu mesmo. Eu vou falar o nome dos que eles merecem. É o Carvalho Velho e o Gabriel. O Gabriel, o tradutor do Carvalho. Carvalho fala embolado, o Gabriel fica traduzindo ele. E é o ambiente lá super descontraído. Agora, a história mais engraçada que eu tenho é a do meu primeiro ano de policial penal. Minha primeira lotação, que foi em Volta Redonda. E esse eu não pedi autorização, não vou falar o nome, porque eu não pedi autorização para ele, que já há muito tempo que eu não falo com ele. Vamos voltar para a história que tu contou, mais engraçada que tu tem como policial penal? É o que eu acho mais engraçado. Aí tinha um colega lá, em Volta Redonda, e ele falava engraçado. Ele falando normal já era engraçado. E aí uma vez a enfermeira pegou e deu um monte de remédio para ele entregar para os presos. E ela colocou assim no remédio, ela colocava o nome e o nome do remédio num esparadrapo. E deu um monte de remédio para ele. Aí ele foi no isolamento e foi gritando o nome dos presos. Fulano, Eduardo, Francisco, Joaquim, e foi entregando. Quando ele chegou no último, a enfermeira só colocou o nome do remédio. Né? Aí ele pegou e gritou, benzoato! Aí ninguém respondeu. Aí ele, benzoato de benzila! Ninguém respondeu. Aí ele, benzoato de benzila, não tá aí não! Aí o preso gritou lá do fundo, tá não, funcionário, tá só o paracetamol! Pô, que bicho!
O cara não se tocou. Não se tocou. E o preso sacaneou também, tá só o paracetamol. Aí virou resenha na cadeia, né? É. Ficou dias, né, cara? Tipo, pô, aí virou o apelido dele, virou benzoato. Vamos chamar de benzoato. E era engraçado também que a gente ia e voltava juntos, né? Uhum. De volta redonda. A gente ia e voltava, um sacaneando o outro, implicando com o outro o tempo inteiro. Lembrei de um outro colega, não posso deixar de falar desse colega. Fala. Tem um colega que tudo que ele vai fazer, ele fala que vai falar com a mulher. Tem que falar dele. Tudo ele fala assim, não, vou falar... É raro, mas acontece muito. Vou falar com a fulana. Vou falar o nome dele, mas ele sabe que é ele, né? Uhum. Ele sabe que é ele. Lá a gente tem vários perfis. Lá é muito bacana de trabalhar. A polícia amigos. tem muita figura, mano. Tem muita figura dentro da polícia. Os caras, às vezes, são... É o doido do bem, né? Tem uns doidos do bem. Lá só tem doido do bem lá. Principalmente na nossa equipe lá. Meu Deus. O filme que a partezinha aqui, ô Gustavão. Caraca. Então, Vieira, vamos encaminhando aí nossa entrevista. Não sei se já tem alguma coisa mais que tu queira dizer, que eu vou pro quadro tiro rápido aí. Não, vou deixar pra agradecer depois, né? Fechou. No final você vai ter um momento ali. Antes nós vamos para o momento que é o quadro tiro rápido. Eu vou fazer uma pergunta, você vai responder com uma palavra, uma frase que vier na cabeça. Tomara que eu não seja baleado, né? Não é. É com a palavra, Vamos lá, a primeira pergunta é: polícia é? É minha vida. Ser policial é ser? É ser honesto. Ser policial penal é? Ser policial penal é meu destino. Papai do céu quis que eu fosse para lá. Não era a minha primeira opção, mas Papai do céu me botou lá e eu tento fazer o melhor que eu posso todos os dias. No início as pessoas, falei pra caraca, né? No início as pessoas falam assim, você tá novinho, você vai se desestimular, você vai perder o pique, vai perder o tesão. São 15 anos. Eu continuo na mesma batida. Pelo contrário, estou cada vez pior, cada vez mais empolgado, mais para cima do trabalho, mais para cima deles. Não desestimulei, continuo, falo isso para os alunos lá, quando eu dou aula no curso de formação. Não chega cansado não, filho, porque eu estou aqui há 15 anos e eu não estou cansado, estou só começando. Show de bola. Um motivo para ser policial? Prestar o bem-estar social para a sociedade. Um motivo para não ser policial? Se você não tem a vocação, não vem, faz outro concurso. Né? Aqui é para quem tem vocação, para quem quer ser policial. O que eu mais gosto da polícia é? O que eu mais gosto da polícia é a possibilidade de você impactar a vida das pessoas, né? Positivamente, lógico. O que eu menos gosto da polícia é? Policial desonesto. É foda mesmo. Tem que se ferrar mesmo. Policial bom é policial? Honesto. Bandido bom é bandido? Bandido bom é aquele que se ressocializa e sai do crime. Né? Ex-bandido, né? O ex-bandido. Ex-bandido. O bandido que não volta pro crime, não vai fazer mais mal pra ninguém. Se eu voltasse no tempo, Se eu voltasse no tempo, aí eu faria algumas coisas diferentes, né? Mas eu com certeza seria policial de novo. Show de bola. Para finalizar, qual recado você tem para quem deseja ser policial um dia? O recado que eu deixo para quem quiser ser policial venha para ser honesto, venha para fazer a diferença, venha para prestar o bem-estar social para a sociedade, para fazer o bem para a sociedade. Né? Venha com vocação, com vontade e, sobretudo, com honestidade e caráter, porque é isso que a gente precisa. Show de bola. Tem algum agradecimento que queira fazer? Alguém? Quero agradecer a você pelo convite. Opa. De poder estar aqui. Eu que agradeço você ter vindo. Quero agradecer ao meu chefe, né? Boa. Meu chefe, meu superintendente de ações especializadas, o Igor. Quero agradecer
o meu subsecretário de inteligência, o Léo, agradecer a secretária, né, que está aí comandando a gente, agradecer a oportunidade de estar ali trabalhando todo dia. Quero agradecer as pessoas que são importantes na minha vida, que foram importantes na minha formação acadêmica, na minha formação profissional. Agradecer aos meus colegas lá da Superintendência de Ações Especializadas por me aguentarem, não deve ser fácil, por me ajudarem e por estarem comigo dia a dia, por serem meus amigos e me dar a oportunidade de ser amigo deles, né? E é isso. Show de bola. Vieira, obrigado demais, irmão, pela presença. Amigo. Foi bom demais a conversa. Tivemos um papo cabeça aí, gostei pra caramba, cara. Obrigado de verdade. E agradecer aos espectadores, né? Obrigado a você que veio até aqui, quase 2 horas de entrevista. E agradecer aqueles que estão seguindo lá. Pessoal, então segue o professor Vieira nas redes sociais. Eu vou deixar o arroba dele aqui na descrição do vídeo. Tem canal no YouTube também, não? Não, ainda não. Projeto Futuro, né? Em breve. Tem que ter, Projeto Futuro. Se você veio até aqui, comenta o que achou da entrevista, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.